Olá, gostaria de cumprimentar a todos, em especial o professor Edgar, a quem quero agradecer pela oportunidade de conhecer cada um de vocês, ainda que apenas visualmente. Bem, o meu nome é Andréia e eu sou aluna do primeiro ano de Medicina da UPAP. Neste vídeo vou abordar basicamente sobre a fisiopatologia, diagnóstico e tratamento para a esclerose lateral amiotrófica. Ela, também conhecida como doença de Charcot ou de Lou Gehrig. A respeito da fisiopatologia. Trata-se de uma doença rara, neurodegenerativa, que atinge tanto o primeiro quanto o segundo neurônio motor. Afeta neurônios das células do corno anterior da medula espinhal, núcleos motores do tronco cerebral e neurônios motores superiores do córtex cerebral. Provoca degeneração dos axônios e, dependendo do local onde ocorre, esta degeneração pode ser cervical, lombar ou bulbar. Estima-se que apenas 10% dos casos têm origem genética, sendo que os demais 90% ainda não possuem causa conhecida. A doença costuma atingir ou surgir numa faixa etária de 40 a 75 anos de idade e pode se manifestar em qualquer pessoa desde que tenha predisposição em seu DNA. São descritos na literatura 3 tipos de ela: esporádica, 90% dos casos, familiar, 9%, e um tipo mais raro, da ilha de Guam, que representa apenas 1%. Já a etiologia ainda é indefinida, mas acredita-se ser multifatorial e inclui fatores tanto genéticos quanto ambientais. Nesta imagem, bem didática, como ela se manifesta, né? No neurônio normal, você vê um neurônio aqui saudável, promovendo uma contração muscular. Já nesse outro aqui, a gente vê um neurônio portador de ELA, em pleno processo de atrofia, onde o músculo se torna incapaz de contrair-se. A respeito dos sintomas, eu relacionei aqui os sintomas nos músculos, no corpo, no sistema respiratório, na fala e outros também bem comuns. Porém, quando o paciente ele procura ajuda médica, os principais sintomas que ele relata são a atrofia muscular, que é o exame físico que se revela como amiotrofia, atrofia dos músculos, principalmente dos estriados, e redução da força muscular. Paciente com ela de início cervical. Apresenta sintomas nos membros superiores, uni e bilateralmente. Terão fraqueza proximal e distal. Os braços podem apresentar atrofia intensa, porém com reflexos hiperativos. Paciente com ela de início bulbar apresenta disartria, que é a paralisia dos órgãos da fala, disfalgia, dificuldade para deglutir, ou ambas. Labilidade emocional, também conhecida como risada ou choro patológico, e aumento do reflexo mandibular. Já pacientes com ela lombar terão a degeneração dos neurônios motores lombares, que pode manifestar-se com o pé caído ou dificuldade para subir escadas. Portanto, pode-se associar as maiores complicações a ela devido à degeneração das células medulares, que leva a atrofias musculares, levam a atrofias musculares, paresia flácida e diminuição ou ausência de reflexos, pois fazem parte do sistema nervoso periférico. Esta é uma imagem de um paciente, famoso paciente, portador de ELA, e nesta imagem nós podemos comprovar, nessas duas imagens, nós podemos visualizar os efeitos da doença no corpo, né? Quanto ao diagnóstico, ela é uma doença muito difícil de se diagnosticar. Até o momento não existe um exame para se estabelecer prontamente o diagnóstico. Então, o exame ele vai se dar através da história clínica do paciente, da anamnese, exames complementares de sangue, urina, né? Mas geralmente é por exclusão mesmo de outras doenças que se assemelham à esclerose lateral amiotrófica, que o diagnóstico pode ser estabelecido. Porém, o que de fato vai auxiliar a delinear este diagnóstico é a ressonância magnética. Quando o resultado de uma ressonância magnética traz esses achados aqui, que nós chamamos de dedos de Dawson, nós podemos concluir
que existe uma clara evidência de desmielinização relacionada a reações inflamatórias ao redor das veias medulares, né? Então, este é um forte indicativo de que este paciente possui um quadro de ELA, sendo então associado a esta ressonância a eletroneurografia, que é um indicativo com um padrão ouro para confirmar o diagnóstico. O tratamento. O tratamento para esta doença, ele é multidisciplinar, de pronto ele deve começar na fase inicial, né? Mas ele é multidisciplinar, sob supervisão médica, com foco na melhora sintomática. Cinesioterapia também é indicado, que é um conjunto de exercícios terapêuticos que vão retardar os efeitos da atrofia. Relaxante muscular também é indicado porque reduz a tensão, alivia a dor e o desconforto. Mas o remédio, de fato, é o Reduzol, que é um neuroprotetor antagonista à liberação de glutamato. Tendo em vista que essa doença ela possui uma sobrevida de média de 2 a 5 anos, em virtude das consequências e complicações, quanto antes o tratamento começa, melhora o prognóstico, né? Muito se fala também do tratamento com células-tronco. Apesar de dados encorajadores, poucos estudos revelam um resultado eficiente para a cura, né? Uma vez que o mecanismo de morte do neurônio motor na ELA permanece obscuro. Não é certo que as células-tronco transplantadas seriam resistentes à mesma origem de danos que causam a morte dos neurônios motores. As células-tronco talvez precisem ainda ser modificadas para se protegerem contra esse ambiente tóxico, né? Aqui eu relacionei para vocês alguns pacientes famosos, portadores de ELA. No Brasil, o general do Exército, Eduardo Vilas Boas, Washington Santos, que foi centroavante da seleção brasileira, Lu Yering, como eu já falei, jogador de beisebol, famoso, Mao Tse Tung, também famoso comunista, líder revolucionário teórico, e Stephen Hawking, cosmólogo, físico e matemático. A esclerose lateral amiotrófica foi primeiramente descrita por Charcot em 1869. Tornou-se bastante conhecida por Lu Yering, pelo fato dele ser um jogador de beisebol e que acabou falecendo em 1941 em decorrência da doença. Mas essa doença tornou-se de fato muito conhecida quando foi associada ao famoso físico Stephen Hawking, que descobriu a doença lá por volta dos 21 anos e conviveu com ela até os 76 anos de idade. Neste outro slide, eu coloquei um material complementar. Aqui eu deixei uma sugestão de um filme que é baseado na vida de Stephen Hawking, então vocês vão poder acompanhar desde a descoberta da doença, toda a trajetória sintomática dele, os tratamentos, até a morte propriamente dita. Deixei também um link com um vídeo complementar bem curto e didático, e tem uma curiosidade. Em 2014, dois jovens, Patrick e Pete Freitas, ajudaram a popularizar ainda mais esta patologia com uma brincadeira de despejar baldes de água gelada sobre suas cabeças para arrecadar fundos na luta contra a esclerose lateral amiotrófica. Enfim, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e até breve.